Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Gente do céu, olha, é uma prova, viu? Em que fala que as coisas espirituais é bem mais reais do que a gente imagina. Porque, olha, estou ali arrumando tudo para começar a fazer a leitura da Bíblia. Uma paz, um sossego maravilhoso. E do nada... vou começar a batucar, e batuca aqui, e serra ali, parece que é uma coisa, só pra gente não fazer a leitura da Bíblia. Quando não é o vizinho com a música alta, né? Atrapalhando. Ó, eu espero que não apareça muito no vídeo. Mas, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Jesus Cristo, Shalom. Vamos embora para mais uma leitura da Palavra de Deus. No último vídeo que eu fiz, a qual eu estava lá embaixo na Baixada, na praia, eu fiz até os 5 de Jó, né? Nós terminamos o livro de Esther e estamos no Jó. E vamos ler aqui os 6. Ai, meu Deus, saberia parar de batucar, né, Deus? Ai, parece que é uma coisa. Então, gente, sem muitas delongas, sem muitas conversas, vamos começar a ler Jó 6. E ele se inicia assim. O textuário diz: Jó justifica as suas queixas. Meu óculos tá... Mandei fazer outro óculos novo, não chegou. Esse aqui já tá bem zoado. Vamos ver, se começar a dar problema, eu tiro. Então, vamos lá. 6 de Jó. Ai, perdão aí, pessoal. Então, Jó respondeu, dizendo: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura surrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força de pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda porque deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Quem estão encobertos com a geada e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aguentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Acaso disse eu: dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens? Ou livrar-me das mãos dos opressores? Ou redimir-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançai sorte sobre o órfão, e cavai uma cova para os amigos, para o amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois,
não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ai, meu pai, que tanto bate. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar. Jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar, ou baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeça e ponha nele o teu coração? E cada manhã o visite e cada momento o aproves? Até quando não apartarás de mim, nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirá mais. 8. Humildade justifica a Deus. Eu vou beber uma água. Então, respondendo, Bildade, o suíta, disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram, e do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva, se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Cuja esperança tira, fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se à sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal. Atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo a este, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Até que de riso te encha a boca, e os teus lábios de júbilo.
Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. 9. Jó confessa a justiça de Deus. Então Jó respondeu dizendo, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Órion, e os 7 estrelos, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá, que é o que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia antes ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que ele chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permita respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo, que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não virão o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei das minhas queixas, e mudarei o meu aspecto e tornarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E, sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitros que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. 10 de Jó. Meus olhos a visão está começando a confundir aqui, vamos ver, sem óculos. Jó pede alívio à sua miséria. 10. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consumes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite? E como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito.
Porém, essas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignominia. E vê qual é a minha aflição, porque se vai crescendo. Tu me caças como um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tivera expirado, e olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei à terra, da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. E quantos minutos já? 19. 11. Zofar repreende Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará respostas à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia? Sabe, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Que poderás tu fazer? E mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, mais larga do que o mar. Se ele passar a aprisionar ou chamar o juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens vão e vê o vício, e não o terás em consideração? Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como as águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como o amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. 12. Jó defende-se. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocaram a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento.
Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e ninguém há que edifique. Prende um homem e ninguém há que solte. Eis que ele retém as águias e elas... Eis que ele retém as águas e elas secam. E solta e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojado, e aos juízes faz desvairar. Solta as autoridades dos reis, e ata o cinto dos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojado, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e a faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento ao chefe dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam a palpa delas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Gente, tá tão bom a leitura de Jó. Eu espero que o vídeo não corte minha cabeça, porque o meu celular tá... E o negócio que tá segurando ele tá pior ainda, porque tá tudo amarrado, o meu tripé. Mas vamos ler mais um, porque aqui o Jó, são muitos os capítulos, mas assim, cada um, eles são curtos, não são muito extensos, então tá para ler mais, né? Então vamos ler aqui 13 de Jó. Jó continua a sua defesa. A gente tá vendo aqui que Jó tá se defendendo, porque teve 3 que foram lá, né? E eles começaram a indagar Jó, né? Tipo, acusar. Então vamos lá, 13 de Jó. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vós sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vós calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura por Deus falareis perversidade, e por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Contenderei por Deus? Se fores, ia, bom. Se ele vos esquadrinhasse, servos, ia bom. Se ele vos enquadrinhasse, ou zombareis dele, como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, sem oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ouvi com atenção as minhas palavras, e com vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. 2 coisas somente não faças para comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que esconde o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura acusarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o retouro seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também põe os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. E ele me consome como a podridão e como a roupa a qual rói a traça. Gente, eu vou parar aqui no finalzinho do 13. Aqui. Vou marcar aqui e vou deixar assim.
A gente foi beber água, minha garganta tá uma secura. Aqui nós estamos vendo, né, Jó se defendendo do que o que estava acontecendo com ele, né? Os amigos achavam que ele tinha pecado contra Deus, tinha feito alguma coisa de errada por ele estar passando aquilo. E a gente vê que quando Satanás foi lá falar, né? Foi andar lá e Deus falou: onde você vem? Ele veio, eu venho circundar a terra. Daí Deus falou: tá vendo meu servo Jó, homem justo, coisa. E o diabo falou para ele: ele é desse jeito porque ele vive bem, ele tem todos os bens da terra, come bem, tem casa boa, né? Daí é fácil seguir você. Agora vamos ver, né? Se ele vai te seguir se ele estivesse lá no pó, que nem ele ficou. Tanto que daí Deus falou: você vai tocar em tudo que é de Jó, menos dele. Só que daí ele foi, destruiu tudo que Jó tinha. Só que ele não, né? E Jó não negou Deus. Ele foi, e Deus, depois foi lá de novo. E Deus falou: não, você pode tocar na carne dele, menos a alma. Então daí veio a lepra, ele ficou se coçando. A gente vê aqui, né? Na cinza. Tanto que a mulher dele manda ele negar Deus e condena esse seu Deus e morre. E ele, como uma louca fala, assim fala você. E a gente vê aqui, daí esses 3 amigos dele foi lá, e eles começaram, tipo, né, procurar coisinhas como se diz? Pra falar que Jó tinha pecado perante Deus, na verdade. Acusar Jó, é essa a palavra. E aqui tem, né, Jó se defendendo e falando. Em nenhum momento Jó fala que a culpa foi de Deus, em nenhum momento. Ele fala que porque não foi abortado, que teria sido melhor, coisa, mas ele não pôs a culpa em Deus. E a gente vai vendo aqui no decorrer da leitura o que Deus vai fazer com Jó, que é uma coisa muito linda. Não dá nem vontade de parar de ler a Bíblia. Assim, tem livros aqui maravilhosos. Tem livros que a gente lê, gente, que a gente fica assim pensando, não tô entendendo, o que eu não tô entendendo, Deus não entende. Mas tem livro que você lê assim, nossa, que é a coisa mais linda, a gente vê o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus com a humanidade. Só um Deus tão perfeito, tão poderoso. Ia mandar o filho dele aqui nessa terra, andar como ser humano, né? Só pregou amor, pregou a paz, pregou a misericórdia, só pregou coisas boas. Mesmo assim, ele teve que cumprir o que ele estava decretado. Ele foi morrer na cruz. Para quê? Para que a gente pudesse ter vida eterna. Que a gente pudesse ter o direito, né, de morar com Deus, que nós não tínhamos esse direito. E nós somos todos pecadores. Tem gente que fala, não peca. A partir do momento que você falou, eu não peco, já pecou. Porque todos nós somos pecadores e nós não somos nada. Nós dependemos 100% de Deus. Nós dependemos 100% da misericórdia dele, né? Então você tem que, quando você acordar de manhã, colocar seu joelho no chão, orar, fazer sua oração. Clame na sua casa, atenda a sua casa. Que Jesus Cristo, ele é nome sobre todo nome. E rei sobre o rei, príncipe da paz. Que só ele é digno de toda a honra, toda a glória que seja dada a ele. Problemas vamos ter, tristeza vamos ter tempos ruins, tempos bons, mas em todos eles a gente estiver com Deus, gente. Ixi, você passa, você transforma. Você anda sobre os mares. Deus te leva a lugares que você nunca imaginou. Então, Deus ele é maravilhoso. Infelizmente a gente vive um mundo assim, por quê? Cristo, eu acredito assim, que Cristo ele veio na Terra, ensinou tudo isso pra gente viver diferente, não é pra viver nesse mundo, mas infelizmente o ser humano, ele, né, tem muitos preferiu viver de cavalo do diabo, vamos falar assim, jumento do diabo. Não falar mal dos animais, isso aqui é só uma, nem sei falar, só uma, não é falando mal dos animais, mas tem gente que preferiu viver como cavalo do diabo, carregar nas costas. E daí a gente vê, né, o sofrimento do ser humano, a gente vê o que está acontecendo. Se a gente declarar na nossa vida que Deus é Deus, que só a Ele seja dado louvor, honra e glória, e que Jesus Cristo, Ele é nome sobre todos os nomes, certo? Você pode ter seus momentos de dificuldade, mas Deus vai estar com você. E nós temos que termos assim, porque às vezes tem pessoas que usam, né, a palavra de Deus de formas erradas, vamos dizer assim, né? A gente vê muita gente aí hoje na internet que usa Deus, que acha que você tem que ler isso aqui. Eu acho que sim, que você lendo isso aqui, Deus ele faz mudar seu pensamento. Minha mente só começou a mudar quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu era bem tapada mesmo, era bem ignorante. E eu li a Bíblia e às vezes eu não entendi. Primeiro, eu não estou entendendo. Mas eu li uma vez, li 2 vezes. E quando você lê, conversa com Deus antes para ele abrir seu entendimento. Então, gente, tem muita gente que usa a Bíblia de uma forma errada, né? Mas eu garanto que a pessoa que quiser mesmo, ó, esse aqui é o maior best-seller, esse livro. E esse livro foi muito, como se diz, muitos queriam eliminar, acabar com a Bíblia, mas não conseguiu, porque Jesus Cristo, né, a gente veio tudo lá no início, o que aconteceu, mas a Bíblia foi muito perseguida e muitos aí queriam destruir para a gente não saber. Mas Deus, ele é onipotente, onisciente, presente, sempre preservou. Independente de quem guardou. Tem preservado, está aqui até hoje nas nossas mãos. E tem gente que não dá valor para esse livro. Tem medo de falar, é só um livro histórico. Não é um livro histórico. Esse aqui é a boca de Deus falando com a gente.
Se a pessoa lê, né? Tiver comunhão com Deus, tiver caráter para com Deus, né? Tem que ter caráter. E pedir entendimento, Deus dá. Porque a Bíblia fala, pedi-vos, eu vos darei. Buscardes e me acharei. Então, é só vocês buscar, ler a Bíblia de entendimento, ler um pouquinho, e Deus vai te dar o entendimento, e vai te dar sabedoria para você viver nesse mundo. Então, gente, deixa o like. O like não custa nada, gente, é muito rapidinho. Vai lá, deixa o like, vamos compartilhar e vamos proclamar o Evangelho a todos, porque só Deus é Deus, e todo ser humano tem que saber. Porque a Bíblia fala que quando todo mundo souber saber, Deus vem buscar nós. Então, gente, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Compartilha o vídeo com os parentes, com as famílias, vamos junto e começa a ler a Bíblia. É baratinho, a Bíblia não é cara, é um livro barato, né? Por tudo que tem aqui, a fonte de água viva que tem aqui dentro, ela é muito barata, né? Pra gente comprar. Tem também online, tem para baixar o aplicativo da Bíblia. Só não lê quem não quer, porque dá pra ler, dá pra escutar. Então, gente, vamos para ser preguiçoso, porque os preguiçosos não entrarão no céu. Então, vamos começar a ler, vamos proclamar, vamos anunciar a todos, né? Nossa família, nossos parentes, amigos, toda criatura. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura, se o Papai do Céu permitir. O pessoal parou de batucar aqui. Glória a Deus. Eu espero que não venha interferir no meu vídeo, né? Muito. Tô aqui fora aqui. O céu tá lindo, maravilhoso. Um azul maravilhoso. Então, gente, tchau pra vocês. Fiquem todos com Deus.